Então vamos lá para o segundo vídeo sobre as argumentações translocadas do Rafael Pablo, né? Que acusa o Eduardo Faria de impor ao texto o que o texto não diz, e ele está fazendo a mesma coisa. Ele está fazendo o que ele acusa o Eduardo de fazer, de impor ao texto o que o texto não diz. Vamos lá, a segunda parte do vídeo, né? Mas não dá para confiar em salmo messiânico, é uma linguagem tipológica. Sim, então vamos para o Novo Testamento e vamos ver alguns textos que nós temos no Novo Testamento que falam sobre os irmãos de Jesus e o que o contexto sugere. Então vamos lá. Ele vai dizer, então não dá para confiar no salmo messiânico, porque é tipológico, ou seja, como eu estava ensinando, mostrando para vocês que não se trata de falar realmente da mãe de Jesus, Maria, mãe de Jesus, e de Jesus, né? No sentido de Jesus e dos irmãos de Jesus, filhos de Maria. Não se fala disso. Isso não existe na Bíblia. Mas ele pegou um salmo para supor isso, ou para impor isso no salmo, né? Porque o salmo é messiânico, porque aponta algumas coisas para Jesus. Mas nós vimos que o salmo tem o salmista dizendo que ele era um insensato e pecador. Então Jesus seria insensato e pecador, mas ele diz que tem textos no Novo Testamento para comprovar que os irmãos de Jesus são filhos de Maria. Vamos ver lá, ele vai falar aqui, acho que é Mateus 13, já são textos conhecidos. Eu vou colocar aqui a referência de vídeos que eu já fiz falando sobre isso, porque não tem muito o que refutar, mas eu queria dizer alguma coisa ainda sobre essa fala dele, que é impressionante no sentido de dizer que ele coloca um significado no texto que o texto não diz. Vamos lá. O primeiro texto que eu quero analisar com vocês e que eu gostaria muito que vocês deixassem lá embaixo nos comentários, caso vocês encontrem algum tipo de mensagem subliminar que nos dê a entender, nos leve a entender que aqui os irmãos de Jesus não seriam filhos de José e de Maria. Deixa lá embaixo, onde está essa mensagem? Não precisa de mensagem subliminar, senhor Rafael Pablo. O texto é claro. Aí não diz que esses tais irmãos de Jesus são filhos de José e de Maria. Não existe nenhum texto bíblico que vá falar de filhos de José e de Maria. Não tem um. Se o senhor me mostrar um, eu deixo de ser católico agora. Não existe um só versículo que diga que Maria e José tiveram filhos. Não tem um. Não tem um texto que diga assim: estes tais fulanos aqui são filhos de Maria e de José. Não precisa de mensagem subliminar. E mensagem subliminar, isso aí dá abertura para todo tipo de pensamento, inclusive o seu, que você quer colocar na conta de Nossa Senhora filhos que ela não teve. Mas vamos lá, né? Porque eu não consegui encontrar. Lembrando que eu estou lendo. Você não consegue encontrar e você diz que está lendo uma Bíblia católica, mas quando eu fui tomar as Bíblias católicas para ler o salmo que você estava falando, elas não batiam. A tradução, o salmo não batia. Inclusive você fala do salmo 69. Nas Bíblias católicas, a maioria deles é o 68. 68, né? Na maioria das Bíblias católicas é o 60. A Bíblia de Jerusalém fala do 69, mas vamos supor que ele esteja realmente usando uma Bíblia católica, né? Vamos supor. Também não vai fazer diferença, porque se tem em um, tem no outro, tem na Bíblia, ambos, mas esse salmo não fala dos filhos de Maria e muito menos de filhos de Maria e José. Não fala. Isso aí a gente já viu que é Jerusalém, que é Israel. Vamos lá, vamos ver o que é que ele continua falando. Indo na versão católica. Diz assim em Mateus 13, dos 53 ao 55. Após ter exposto as parábolas, Jesus partiu, foi para a sua cidade e ensinava na sinagoga, de modo que todos diziam admirados: de onde lhe vem esta sabedoria e esta força miraculosa? Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria, sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Muito bem, onde está aqui nesse texto qualquer coisa que nós podemos levar em consideração para inferir que esses irmãos de Jesus não seriam filhos do carpinteiro e filhos de Maria? Absolutamente lugar nenhum. Mas vamos... E isso é o que você quer que as pessoas interpretem, né? Isso é o que você quer que as pessoas interpretem. Porque o texto não diz aí que eles são filhos de Maria e de José. Não diz. Aí fala de Jesus. Fala de Jesus. Né? Versículo
É 13, versículo quanto? 53, eu acho que é. Deixa eu ver aqui, deixa eu conferir. Então ele lê o texto e ele engole o restante do texto, que é o versículo 56 até o 58, que o próprio Jesus vai dizer. Aí ele vai dizer aqui: e suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Aí Jesus diz, né? São Mateus coloca aqui nos lábios de Jesus: e não sabiam o que dizer dele. Disse-lhes, porém, né, Jesus, é só em sua pátria, por isso irmãos de Jesus, por isso é irmãos de Jesus, é só em sua pátria, seu Rafael Pablo, aquilo que nós falamos no primeiro vídeo, né? Jesus tornou-se um rejeitado entre os seus irmãos, ou seja, os filhos da sua pátria, e em sua família, ou seja, na sua tribo, na sua família ali, no meio dos seus parentes, que um profeta é menosprezado. E por causa da falta de confiança deles, operou ali poucos milagres. Então, aqui o texto já fala por si só, né? O texto já fala por si só. Nós podemos ver isso de maneira muito clara. O texto é específico. Ele fala por si só. Mas vamos lá para o restante do que ele vai afirmar aí. Para o segundo texto. O segundo texto está em Mateus 12, no versículo 46 ao 50. Diz o seguinte: Jesus falava ainda à multidão quando veio sua mãe e seus irmãos e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então a resposta de Jesus já mostra que Jesus não tinha irmãos de sangue, como o Senhor quer imputar no texto, Senhor Rafael Pablo. Isso chega a ser, vamos dizer que, uma ação do próprio anticristo, né? Que deturpa a palavra de Deus. Eu vou ler esse mesmo texto que ele está lendo aí, só que em São Lucas capítulo 8, a partir do versículo 19. A mãe e os irmãos de Jesus foram procurá-lo. Veja, a mãe e os irmãos de Jesus foram procurá-lo. Quando alguém lê isso aqui com a mentalidade protestante, vai dizer logo aqui, os irmãos de Jesus. Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele. Só que Maria, a mãe de Jesus, por não ter tido nenhum outro filho, a gente vai ver isso no final do vídeo, eu mostrando São João 19, né, lá no pé da cruz. Por Maria não ter tido outros filhos, os parentes, os primos de Jesus, aqueles que faziam parte da mesma família de Jesus, né, que era um contexto totalmente diferente do que nós conhecemos hoje de família, né, esses parentes de Nossa Senhora, porque São Paulo vai dizer que a mulher na sinagoga deveria ficar calada, ela não poderia nem falar. Ou seja, mulher naquele tempo, se não tivesse um filho, se não tivesse um filho, ou se tivesse um filho, e se esse filho morresse, ela iria para a sarjeta pedir esmola, como aconteceu com várias mulheres nas Escrituras. Inclusive, Eliseu e o profeta Isaías visitam viúvas que tinham um único filho. Eliseu ressuscita um, e Elias faz com que se multiplique o pão, ou melhor, a farinha e o azeite, para que o filho daquela mulher não morra. Jesus ressuscita um filho único da viúva de Naim. Exatamente por quê? Porque Jesus se compadeceu daquela mulher, que se ela morrer, se aquele filho, ela sepultasse aquele único filho dela, ela iria pedir esmola, ela iria para a sarjeta. E Jesus, por isso, Jesus se compadeceu daquela mulher. E Jesus ressuscita o filho dela. E a mesma coisa, né? A mesma coisa entre aspas, Jesus dá um filho a Nossa Senhora, que é São João no pé da cruz, exatamente para que ela não vá para a sarjeta. Então o próprio texto aqui deixa claro, veja, Lucas 8, versículo 19. A mãe e os irmãos de Jesus procuraram, né? Foram procurá-lo, mas não podiam chegar-se a ele por causa da multidão. Foi-lhe avisado:
tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Ele lhes disse, minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e as observam. Né? Ou seja, Jesus está aqui reafirmando que aqueles que rejeitaram Jesus, os seus irmãos que o rejeitaram, né, do povo de Israel, estes que o rejeitaram, e que agora alguns deles, né, inclusive esses parentes de Jesus, diziam, ele está louco, né, ele está louco, ele é um perturbado, ele está fora de si. Estes aí que não aceitaram Jesus, por isso Jesus foi rejeitado entre os seus irmãos, foram junto com Nossa Senhora. Ela, já que ela não tinha filho, foram e deram suporte a ela. Isso é o que qualquer estudioso, historiador vai mostrar. Agora, se for um protestante que queira tirar de todo jeito a virgindade de Maria, né? Tirar, quando eu digo, eu falo assim, quebrar o dogma da virgindade perpétua de Maria, esse protestante ele vai achar que logo vai dizer que é os filhos de Maria, quando na verdade não são filhos de Maria. Nenhum texto vai dizer que é filho de Maria, né? Então, ou seja, esses são textos já reconhecidos, batidos e refutados. Vamos ver o que é que ele diz ainda, as barbaridades. Pois bem, mais uma vez, o contexto aqui dá a entender que esses irmãos de Jesus não seriam filhos de Maria. Veja, ele vai dizer que o contexto dá a entender. Logo fica claro nessa fala dele que não tem nada ali ipsis literi que diga, os filhos de Maria, teus irmãos vieram te procurar. Não tem nada que diga isso. Dá a entender. Um texto que dá a entender que são filhos de Maria e filhos de José, dá a entender para quem? Para quem é protestante. Mas para quem não é protestante, não dá a entender. Não dá a entender isso. Se entende claramente que não são filhos de Maria, né? Mas ele diz que dá a entender. Então ele está fazendo teologia dentro de um texto que não fala o que ele quer que o texto fale, e ele vem dizer que dá a entender. Dá a entender. Pelo contrário, na grande maioria dos textos, os irmãos de Jesus são sempre citados estando com Maria. Não faz nenhum sentido acreditar que esses filhos não seriam filhos de Maria. Na verdade, se não fossem filhos de Maria, Maria passava mais tempo com seus filhos ilegítimos do que com seu filho legítimo, que era o filho de Deus, Jesus. Não é que ela passava mais tempo com os filhos ilegítimos. É que ela passou 30 anos com Jesus, e quando Jesus sai de casa para começar a colocar a sua missão em prática, né? Ele vai praticar aquilo que o Pai pediu que ele praticasse, ou seja, realizar aquilo que o Pai queria que ele realizasse, a sua missão redentora. Quando Jesus sai de casa após o seu batismo para fazer isso, sempre que se escuta falar, né? Nossa Senhora sempre ouviu falar de Jesus. Olha, ele está em tal lugar, ele está em tal lugar. Com certeza se ouviu falar isso. E quando ela resolvia procurá-lo, ela não podia ir só. Uma mulher, veja, uma mulher ir procurar um filho que é mestre dentro de uma sinagoga ou dentro do templo, isso era impossível ela ir procurar. Por que é que quando Jesus está perdido com 12 anos, vai ela e José? Por que é que vai ela e José? Porque ela sozinha não poderia fazer isso. E ela só podia ir com homens. Homens que podiam entrar na sinagoga, que podiam também se aproximar de Jesus e falar com ele. Se fosse possível, até interrompê-lo naquilo que ele estivesse fazendo. Então, não tem como. Você está querendo impor no texto o que o texto não diz, e você ainda acusa nós, católicos, de fazermos isso. Cristo não faria sentido nenhum. Então, não faria na como eu sua disse, cabeça. Mais uma vez, a própria leitura natural do texto nos leva a concluir que os irmãos de... A própria leitura natural do texto nos leva, não, te leva. Porque você tem uma ótica de que Maria teve outros filhos. Mas isso o texto não diz. O texto nunca diz. Não tem um versículo bíblico que afirme que Maria teve outros filhos. Não tem um. Jesus era um filho de Maria. Vamos para mais um texto. Vamos deixar nós ele falar aí. Agora em João 2. E em João 2 nós temos aqui em cima, olha só.
no versículo 12, na versão católica, diz o seguinte: depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ali só demoraram poucos dias. Mas Aí quando diz, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos, aí ele vai dizer que esses irmãos e discípulos, como está separado irmãos e discípulos, ele vai dizer que, como é que se diz? Está separado porque os discípulos é uma coisa e os irmãos de Jesus são outras. Mas porque aí, quando está falando dos discípulos, aí está falando dos 12 apóstolos. Não é? Os 12 apóstolos era que descia, que andava com Jesus o tempo todo. A grande multidão não andava com Jesus, não eram chamados de discípulos de Jesus, mas sim os apóstolos. Os apóstolos eram chamados de discípulos de Jesus. E os apóstolos, dentre eles, tem alguns, né, como por exemplo Tiago Menor, que é filho da mulher de Cleofas, Tiago Menor, que se tornou bispo de Jerusalém. Ele é filho de Cleofas. Isso a gente pode ver em São João, capítulo 19. São João, capítulo 19. São João 19, meu Deus, deixa eu encontrar aqui. São João 19, verso 25 ao 27, vai dizer o seguinte, veja. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, veja, sua mãe, a irmã de sua mãe, o mesmo termo que é usado irmãos de Jesus, sua mãe, a irmã de sua mãe. Não tem nenhum texto bíblico que fale que Joaquim e Ana, que entende-se, né, historicamente, segundo os historiadores, que é o pai e a mãe de Maria, a mãe de Jesus, não se fala de filhos deles, né? Uma outra filha deles, chamada Maria, a irmã de Nossa Senhora, né? Mas aqui São João vai dizer que Maria, a mãe de Jesus, tinha uma irmã, e que o esposo dela era Cleofas, aquele discípulo lá de Emaús, capítulo 24. Vinha 2 discípulos descendo para Emaús e Jesus se coloca no meio deles e Jesus conversa com eles sobre o próprio Jesus, passando por toda a Escritura. E lá no finalzinho, né, no cair da tarde, Jesus parte o pão, ou seja, celebra a Eucaristia com ele e eles reconhecem Jesus. Então esse Cleofas, que é um dos discípulos de Emaús, é esposo da suposta irmã de Maria, a mãe de Jesus. Veja, João 19, 25. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, quem é ela? Maria, mulher de Cleofas, e uma terceira Maria, Maria Madalena. Então, tinha 3 mulheres ao pé da cruz, 3 mulheres, que era Maria, a mãe de Jesus, Maria, a mulher de Cleofas, que era irmã da mãe de Jesus, e Maria Madalena. Essa Maria, mulher de Cleofas, ou Cleópatas, né? Cleópatas, ele é o pai de Judas Tadeu, se eu não estou enganado, né? E é o pai de Tiago Menor, bispo de Jerusalém, que é também chamado de irmão de Jesus. Logo a gente vê aqui que ele é primo de Jesus, porque ele é filho da irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas. Veja, versículo 25, João 19, versículo 25. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe. Quem é a mãe de Jesus? Maria. A irmã de sua mãe, quem é ela? Depois da vírgula, Maria. A irmã da mãe de Jesus é Maria. Tem o mesmo nome, Maria. Mulher de Cleofas. Cleofas é o pai de Tiago Menor, porque tem Tiago Maior, que é irmão de João, filho de Zebedeu, né? E tem Tiago Menor, que é o bispo de Jerusalém. Mas os protestantes vão arrumar um terceiro Tiago, para dizer que esse terceiro Tiago é o filho de Maria, a mãe de Jesus, né? Só que está aqui, né? A irmã de Nossa Senhora é Maria, mulher de Cleofas.
mãe de Judas Tadeu e mãe de Tiago o menor, bispo de Jerusalém. Mas de todo jeito, eles querem impor filhos a Maria. Uma vez, está ali a mãe de Jesus, está os irmãos de Jesus, está os discípulos de Jesus. Se você ler, você vai entender a mãe de Jesus como Maria, você vai entender os discípulos como os discípulos, mas para a Igreja Católica, ao ler seus irmãos, você tem que ler seus irmãos, não filhos de Maria. Não é para a Igreja Católica, Rafael Pablo. Não é para a Igreja Católica. Não é para a Igreja Católica. É o que o texto diz. O texto diz que esses irmãos, supostos irmãos de Jesus, não são filhos de Maria. Tanto é que separa lá. Você vê que separa. Maria deles está separado, né? Separa. Vai dizer que Maria, os discípulos de Jesus e os seus irmãos. Vamos ver o texto aí. Então, João, capítulo 2, verso 12. Depois disso, desceu. Quem desceu? Jesus, para Cafarnaum. Com quem? Com sua mãe, Maria, seus irmãos, ou seja, os parentes de Jesus, que estavam acompanhando também Jesus, e seus discípulos, os apóstolos. Por que João faz essa separação? Seus discípulos e também seus irmãos. Por que ele faz essa separação? Porque nem todos os parentes de Jesus, os primos de Jesus, eram discípulos de Jesus. Alguns sim, como o filho de Cleofas, os filhos de Cleofas, os filhos de Zebedeu, né? Esses filhos de Zebedeu, Tiago maior e João, que Jesus vai dizer que é filho de Maria, vai entregar Maria a ele como mãe, né? Então nós podemos ver que eles têm uma aproximação de alguma maneira, né? Fazem parte de alguma forma, fazem parte da mesma família. E os chamados irmãos de Jesus são aqueles parentes de Jesus que não se tornaram discípulos. Não se tornaram discípulos. Isso é muito claro. Mas vamos continuar aqui, ver o que é que ele fala, porque infelizmente ele está lendo segundo a mentalidade dele, é a ótica protestante. A interpretação apenas para os seus irmãos deve ser diferente de todo o restante do texto. Vamos para mais um texto. João 7, do versículo 3 ao versículo 5, que diz o seguinte: seus irmãos disseram-lhe, parte daqui e vai para a Judeia, a fim de que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Pois quem deseja ser conhecido em público não faz coisa alguma ocultamente. Já que fazes essas obras, revela-te ao mundo. Com efeito, nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Mais uma vez, nós temos aqui João. Então você vê, quando veja, é incrível, esses familiares de Jesus, não é porque João vai dizer que são irmãos, que são irmãos de sangue. Não é porque João está dizendo, olha, os irmãos, não é irmão de sangue. São os familiares, é a mentalidade. Ai, meu Deus do céu, a cultura. Aí ele vai dizer, não, a cultura não serve como argumento. Se não serve como argumento, a cultura, o contexto histórico, se não serve como argumento, então a gente está tratando do texto bíblico como se ele estivesse sendo escrito por alguém hoje, que quando vai falar de irmão, fala de irmãos, filhos do mesmo pai. Segundo a mentalidade protestante. Porque ainda hoje nós podemos dizer irmãos com pessoas que são filhos do mesmo pai. Nós podemos dizer irmãos com pessoas que creem na mesma fé que nós cremos, como os protestantes passam aí o tempo todo, passa na rua, Pai do Senhor, irmão, aquela pessoa talvez nem sequer faça parte da família, seja um estranho, mas porque tem a mesma fé, aí vai dizer que é irmão. E também pode-se dizer irmão para alguém que foi adotado ou é filho de um primeiro ou de um segundo casamento, que não é o caso de Jesus, não é o caso de Maria, de José, não tem nada a ver isso, né? O Eduardo Faria usou lá um argumento, né, sarcástico, e ele entendeu como se ele estivesse dizendo que Maria tinha um orfanato e adotou filhos, né? O Rafael Pablo é incrível dizer isso, mas o texto está dizendo aqui, ó, depois disso, desceu para Cafarnaum. Depois de quê? Depois do milagre em Caná da Galileia, porque quando Maria foi convidada para o casamento, Jesus foi convidado e os seus discípulos também foram convidados, parentes de Jesus, né? Alguns estudiosos vão dizer que esse casamento aqui, se eu não estou enganado, é o casamento, parece que não sei, eu não lembro agora,
né? Mas era um parente de Jesus. Eu não vou nem falar para não falar bobagem. Mas Nossa Senhora estava no casamento. Por quê? Se ela foi convidada com quem? Com seus familiares, né? Aí alguém pode dizer, não, mas é os filhos dela. Não é filho. A gente vai mostrar isso no finalzinho do vídeo. Falando dos irmãos de Jesus, inclusive, não sei se você se lembra, nós lemos alguma coisa a respeito de que os irmãos de Jesus, os filhos de sua mãe, não acreditavam em Jesus. Lembra lá no Salmo 69? Deixa eu voltar aqui, ó. Salmo 69. Tornei-me um estranho para meus irmãos, um desconhecido para os filhos de minha mãe. E aqui a gente já percebe que ele quer pegar um texto do Antigo Testamento, que eu já falei no primeiro vídeo, que não se tratava de a mãe ser Maria, a mãe de Jesus, e nem se tratava dos irmãos ser os filhos de Maria. Mas estava se falando aí da questão da sua nacionalidade, né? Da sua origem humana. Na sua origem humana, Jesus é descendente de um filho de Jacó, chamado Judá. Por isso Jesus é da tribo de Judá. Por isso Jesus é filho de Davi, que também é descendente de Judá. E esses filhos de Israel, todos eles, a grande maioria, rejeitaram Jesus. Por isso ele se torna um estranho entre os seus irmãos e um rejeitado entre os filhos de sua mãe, né? Que é Israel, que origina humanamente Jesus. Ou seja, que Jesus é dessa nação, né? Ele é israelita da tribo de Judá. Por isso, os seus irmãos de nacionalidade rejeitaram, ele tornou-se estranho. Eu mostrei isso no primeiro vídeo. Mas vamos lá. E aí, em João 7, no versículo 5, diz, com efeito, nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele. Pura coincidência bíblica, absolutamente. Versículo 5, João 7, versículo 5, né? Ora, achava-se ali... eu não lembro agora qual foi o que ele falou. O texto é João 7, 5. Que ele vai dizer aqui, é texto isolado, né? Pega texto isolado. João 7, 5, acho que é isso. João 7, 5. Com efeito, nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele. Nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele. Aí, aqui eu volto a dizer, esses irmãos não são os filhos de Maria. Não são filhos de Maria. Esses irmãos não são filhos de Maria. Com efeito, nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele. Então, se nós lêssemos João 7... Então, se você pegar João 7 todo, você vai ver que está acontecendo nada mais nada menos que na festa dos tabernáculos, os parentes de Jesus dizem a Jesus, olha, se tu queres ser conhecido, sobe lá, vai para a festa, anuncia ao mundo quem tu és, e aí tu serás conhecido. E dentro disso aí, depois do versículo 5, que ele vai indagar aqui, ó, com efeito, nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele, né? Disse-lhe Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas para vós a hora é sempre favorável, né? O mundo não vos pode odiar, mas odeia-me, porque eu testemunho contra ele, que as suas obras são más. Subi vós para a festa, quanto a mim eu não irei, porque ainda não chegou o meu tempo. Dito isso, permaneceu na Galileia. Jesus permaneceu na Galileia. Mas quando os seus irmãos, veja, quando os seus irmãos subiram, quem são esses irmãos? São os filhos de Maria, né? Eles dizem que são os filhos de Maria. Meu Deus, é nítido aqui. Então, subiu também ele à festa, não em público, mas despercebidamente. Buscavam-no os judeus durante a festa e perguntavam, onde está ele? Né? Por quê? Leia o texto aí, João 7 todo, você vai ver que os filhos da minha mãe, né? Os judeus, aqueles que rejeitaram a messianalidade de Jesus, né? Os judeus queriam matar Jesus, eles queriam matar Jesus. Por isso me tornei um estranho entre os meus irmãos. E você vai ver aqui, né, um pouco mais à frente, que eles vão dizer, né, o Messias não é da tribo de Davi, né? O Messias não é o Cristo, há de vir da família de Davi. Versículo 42, veja, 7, João 7, 42, né? Eu vou ler o 40, 41 e 42 para você ver. Ouvindo essas palavras, alguns daquela multidão diziam, este é realmente o profeta. Outros diziam, este é o Cristo. Mas outros protestavam, né? Os protestantes. Outros protestavam. É acaso da Galileia que há de vir o Cristo? Versículo 42.
Não diz a Escritura, o Cristo há de vir da família de Davi e da aldeia de Belém, onde vivia Davi. Houve, por isso, divisão entre o povo por causa dele. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe lançou as mãos. Voltaram os guardas para junto dos príncipes dos sacerdotes e fariseus, que lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Os irmãos de Jesus aqui, de nacionalidade, que rejeitaram Jesus. Os guardas responderam: jamais homem algum falou como este homem. Replicaram os fariseus: porventura também vós fostes seduzidos por ele? Acaso alguém dentre as autoridades ou fariseus que acreditou nele? Este povileu que não conhece a lei é amaldiçoado, dizendo que Jesus é amaldiçoado. Aí replicou-lhe Nicodemos, um deles, o mesmo que de noite o fora procurar: condena acaso a nossa lei um homem antes de o ouvir e conhecer o que ele faz? Responderam-lhe: porventura és também um galileu? Informa-te bem e verás que da Galileia não saiu profeta. E voltaram cada um para a sua casa. Então nós podemos ver nitidamente que o contexto de João 7 mostra a rejeição dos judeus perante Jesus. Mostra a rejeição daqueles que são chamados irmãos, lá no Salmo, filhos da mesma nação, filhos de Israel, que rejeitaram Jesus. Mas não tem nem mais o que falar, é só para querer deturpar aquilo que é as Escrituras. Vamos lá. Pura coincidência bíblica. Não Pra tem concluir. nada a ver com os irmãos de Jesus serem filhos de Maria. Então, você percebe que o ex-pastor Eduardo Farias faz é colocar um sentido no texto que não está lá. Porque se você ler o texto, naturalmente você vai chegar à conclusão que Jesus tinha os irmãos que eram filhos de Maria. Mas leia o texto inteiro, né? Dentro de todo o seu contexto. Você pegou um salmo para dizer que ali falava de Maria sem falar de Maria. Você pegou um salmo para dizer que falava de Jesus, que não falava de Jesus, literalmente, ipsis litteris. Falava numa questão tipológica, numa questão messiânica, que apontava para Cristo. Mas não falava esse ipsis litteris, literalmente não falava de Jesus como filho de Maria, né? Não falava que ali era a mãe de Jesus, Maria de Nazaré, e nem falava dos irmãos de Jesus, filhos de Maria. Falava dos filhos de sua mãe. Quem? Jerusalém. Jerusalém não, Israel. Né? Os israelitas que rejeitaram o Messias. Maria. Nós temos esses textos que falam a respeito dos irmãos de Jesus, sempre ali do lado da mãe de Jesus, mas que não eram filhos de Maria. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para você para finalizar esse argumento. Se esses irmãos não eram irmãos de Jesus, se esses irmãos eram os irmãos distantes de Jesus, seja por adoção, seja porque eram irmãos apenas ali por parte de José, qual era a palavra no grego? Nem era irmãos por adoção e nem era irmão por parte de José. Eram simplesmente familiares de Jesus. Né? Aí ele vai apelar para a palavra, né? Ele vai apelar para a palavra. Que o autor de Atos, de João, de Lucas, de Marcos, deveria utilizar para indicar que esses irmãos eram sim filhos de Maria. Porque se só dizer irmãos não adianta, se só falar irmãos não adianta, porque aí nós vamos entender de outra forma, qual era a palavra que os autores deveriam utilizar para que firmasse na cabeça de quem está lendo que esses filhos eram verdadeiramente irmãos de Jesus e filhos de Maria. Você não vai encontrar. Não existe essa palavra, porque a palavra é essa. Irmãos, agora, é você que decide no que você quer acreditar. Se você vai acreditar nas escrituras. Então a palavra, né? Inclusive a pessoa que me mandou esse livro aqui vai dizer que existe a palavra é Adelphos, que representa irmãos de sangue. E o próprio Rafael Pablo aí contradiz o argumento protestante. O argumento protestante, inclusive do irmão que me manda esse vídeo, é dizer que existe uma palavra distinta, e essa palavra é Adelphos, que significa irmãos de sangue, irmãos consanguíneo. E ele vai dizer, o Rafael Pablo diz aí que não existe. Então você crê em quem, meu irmão? No Rafael Pablo ou na suposta palavra Adelphos que vocês colocam aí para dizer que são irmãos? Mas não existe essa palavra. Aí ele vai argumentar agora falando de Abraão e Ló. Naquilo que está sendo dito, ou na interpretação que é colocado dentro do texto para você acreditar em uma outra coisa que alguém está falando para você acreditar.
Dois argumentos que eles usam, né? A questão de que Jesus teve irmãos, e isso é muito óbvio de você perceber que na mentalidade semita, na mentalidade judaica, o termo irmão é usado para parentes. Abraão e Ló, né? Ló diz para Abraão, nós somos irmãos. Só que a gente sabe que Ló era sobrinho de Abraão. Então é uma questão que se refere a parentes, primeira coisa. O segundo argumento apresentado pelo ex-pastor é desesperador, porque afinal de contas o que nós temos aqui é o ex-pastor desesperado para achar algum argumento bíblico que justifique a virgindade perpétua de Maria, mas ele não consegue encontrar. Então ele joga um argumento, se esse argumento não colar, ele joga um outro argumento que vai invalidar inclusive o primeiro argumento. E eu explico. Lembre-se, o primeiro argumento é que na verdade aqueles filhos de Maria poderiam ser até filhos adotivos ou eram irmãos de Jesus apenas por parte. Você vê que ele não entendeu nem o que o professor falou lá, né? O professor vai dizer que aqueles supostos irmãos de Jesus não são irmãos de Jesus. Poderia ser filho de um primeiro casamento, que eu também não concordo com isso. E poderiam ser filhos adotados. E ele vai fazer... ele não diz que poderiam ser filhos adotados, ele vai fazer um sarcasmo, né? Dizer que Nossa Senhora tinha um orfanato com 50 filhos adotados, e esses eram os irmãos de Jesus. Ele faz um sarcasmo, porque o texto não vai afirmar que são de fato irmãos de Jesus, mas ele ainda tenta argumentar isso, ou seja, uma piléria, né, que o Eduardo falou, e ele ainda pensa que aquilo é um argumento. De José, que não eram filhos legítimos de Maria. Mas o segundo argumento é que, na verdade, não eram nem irmãos de Jesus, eram parentes. Então, todas aquelas afirmações dos irmãos de Jesus, não se falava sobre irmãos de Jesus de verdade. Estava falando apenas dos parentes de Jesus. Se eram parentes de Jesus e não irmãos de Jesus, não faz sentido o argumento de que seriam filhos adotivos de Maria ou irmãos apenas por parte de José. Tá vendo o desespero? É tentando encontrar alguma coisa que não existe, e aí eu vou jogando argumentos aquele... Na verdade, o Eduardo não usa esses argumentos. Ele vai dizer que são possibilidades. Possibilidades é de que são filhos de José, e ele vai dizer ali sarcasticamente que Maria tinha um orfanato, né, para tirar onda com a cara, né, dos protestantes que querem de todo jeito dar filhos a Maria. E colar é aquele que vai valer. E aqui ele utiliza Gênesis 13, versículo 8, onde Abraão e Ló são chamados de irmãos, mas nós sabemos que na verdade se trata de tio e sobrinho. Mas será que esse texto pode ser utilizado? Na verdade, se esse texto for utilizado, ele só comprova ainda mais que aqueles irmãos de Jesus seriam filhos de Maria. Deixa eu te explicar por quê. Nós temos aqui o versículo 8, e eu estou lendo na versão católica, que diz o seguinte: Abraão... Veja, antes da gente ver ele falar sobre essa questão de Abraão e Ló, que aí fica muito claro que Abraão e Ló não são irmãos verdadeiramente, mas são tios e sobrinho, eu queria indicar esse vídeo aí, né? Maria teve outros filhos, os protestantes têm razão. Esse vídeo aí que você está vendo aí na tela, esse vídeo eu mostro aí todas as passagens que falam dos irmãos de Jesus, e eu faço um contra-argumento, né? E também esse outro vídeo que você está vendo agora na tela, né? Fala sério, pastor. O pastor usou 3 argumentos para negar a virgindade de Maria, e eu refuto esses argumentos nas escrituras. Então veja esses 2 vídeos que estão aí na descrição desse vídeo aqui, e você vai vai entender o que eu estou falando, para eu não prolongar aqui mais esse vídeo ainda. Disse a Ló: rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre os pastores, pois somos irmãos. Olha, tá chamando de irmãos, mas nós sabemos que são tio e sobrinho. Mas por que nós sabemos que se trata de tio e sobrinho? Porque existem outros textos bíblicos que falam que, na verdade, Ló era sobrinho de Abraão. Agora, nós temos algum outro texto bíblico que fala que aqueles irmãos... Aí veja a falácia das falácias. Se o texto que Abraão diz a Ló, que não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos irmãos, e a palavra é a mesma, né, que é usada no Novo Testamento, ele vai dizer, né, contradizendo muitos pastores que vão dizer que a palavra não é a mesma, que é adelphos, né, que fala de parente consanguíneo. Aí ele vai dizer assim, mas nós sabemos, tem textos que mostram que Abraão é tio de Ló. Aí ele vai dizer, mas aqueles que são chamados de irmãos de Jesus, tem algum texto que vai dizer que eles não são irmãos, como um texto vai dizer que, um texto anterior a esse que ele leu sobre Abraão e Ló, vai dizer que que Abraão é irmão do pai de Ló, que eu não lembro o nome agora do pai de Ló, vai dizer Abraão e o seu irmão fulano de tal, que é o pai de Ló. Aí ele vai dizer, como não tem nenhum texto que reafirme que Abraão e Ló não são irmãos, mas são sobrinho e tio,
Se no Novo Testamento não tem nenhum texto nessa mesma perspectiva ou nessa mesma linha de dizer que esses irmãos de Jesus não são filhos de Maria, logo se impõe no texto que são irmãos de Jesus de fato. Isso é a falácia da falácia, isso é sofisma. De Jesus, na verdade, não eram irmãos de Jesus. Nós temos algum outro texto bíblico falando que, na verdade, eram parentes, eram primos, eram, sei lá, tios? Não, nós não temos. Se nós aqui, em Gênesis 13... Se nós não temos, né? Se nós não temos um texto como tem um texto que vai dizer que Abraão é tio de Ló e não irmão de Ló, se nós não temos um texto para afirmar a mesma coisa, que os irmãos de Jesus não são irmãos consanguíneos de Jesus, mas são primos ou tio ou alguma coisa do gênero, aí logo ele vai dizer, se não tem, se a Bíblia não fala sobre isso, aí ele não se cala, né? Porque uma das maiores regras de interpretação da Bíblia é, se a Bíblia não fala sobre isso, então a gente precisa o quê? Se calar. Ou, pelo menos, ficar com aquilo que é a tradição apostólica. Mas ele não. Se não tem, logo ele não se cala. Ele não se cala diante do texto. Ele vai impor a sua visão. Veja. Se tivéssemos essa única informação aqui a respeito do parentesco entre Abraão e Ló, e nós não tivéssemos outros textos bíblicos que deixam muito claro que na verdade se tratava de tio e sobrinho, nós de fato acreditaríamos que Abraão e Ló eram irmãos. Porque o que o texto está falando é que eles são irmãos. A gente só sabe que essa linguagem é figurada porque outro texto bíblico deixa muito claro que era tio e sobrinho. É, seu Rafael Pablo, mas a linguagem de Ló e Abraão serem irmãos não é linguagem figurada, não. Não é linguagem figurada. É porque eles fazem parte da mesma família, do mesmo clã. Eles fazem parte do mesmo clã, né? Ainda não existiam as tribos, né? Que nasceria ali de Abraão, seu filho Isaque e depois Jacó. Não tínhamos ainda as tribos de Israel, mas tinha os clãs, né? Abraão tinha a sua família, aqueles que faziam parte do mesmo clã, né? Aqueles que eram de Lar, de Ur, né? dos caldeus, se eu não me engano. Então eles faziam parte de uma mesma família. E volto a dizer, as famílias eram imensamente numerosas. E dentro dessas famílias estavam tios, tias, irmãos, irmãs, primos, primas. E todos, em um contexto geral, eram chamados de irmãos. Mesmo sendo tio como Abraão e Ló. Mesmo assim, eles eram chamados de irmãos, né? Se você for ver aí, os israelitas, quando iam casar, casavam com as suas, entre aspas, irmãs. Entre aspas, irmãs. Eram irmãs de fato? Não. Mas eram do mesmo povo. Por isso eram irmãs, né? Não era uma mulher estrangeira. É triste ver isso, mas... Pergunta para você. Nós temos lá no Novo Testamento algum outro texto bíblico falando que, na verdade, aqueles irmãos de Jesus não eram irmãos de Jesus? Não tem, seu Rafael Pablo. E por isso mesmo, não lhe dar o direito de você dizer que esses irmãos de Jesus são filhos de Maria, quando não tem nenhum texto afirmando isso. Quando não tem nenhum texto. Não tem nenhum texto dizendo que eles não são irmãos consanguíneos, como também não tem nenhum texto afirmando que eles são irmãos, filhos de Maria. Não tem nenhum texto. Nenhum texto que fale para uma coisa, nenhum texto que fale para outra. Então você não pode impor ao texto o que você quer. Infelizmente é isso que você está fazendo. Não. Então não há motivo para crer de forma diferente. Não há motivo para você acreditar de forma diferente. Porque aqui nós temos a própria Bíblia explicando. Não há motivo porque é a sua versão. E essa história de dizer a Bíblia explicando a própria Bíblia, né? A Bíblia falando da própria Bíblia, a Bíblia explicando a própria Bíblia, isso não existe. Aqui, nesse contexto dos irmãos de Jesus, não existe. Porque não tem nenhum texto que diga que são parentes, ipsis litri falando, tipo, esse fulano é primo de Jesus, mas é chamado de irmão. E nem tem nenhum texto dizendo assim, esse rapazinho aqui ou essa mocinha aqui é filho de Maria e de José. Portanto, os irmãos de Jesus. Não tem nenhum texto que afirme nem para um lado nem para o outro. Então, você se cala, ou você fica com a sua interpretação, ou nós podemos ver aí com toda a tradição da igreja, com 2 milênios de tradição, nós podemos ver, né, inclusive muitos ao longo da história, afirmaram e reafirmaram que Maria não teve outros filhos. Dizendo que, na verdade, Abraão e Ló eram tio e sobrinho. Então, aqui nós percebemos pelo contexto que era uma linguagem figurada. Olha, nós somos parentes, não vamos brigar. Mas não é linguagem figurada não, meu filho. Não é linguagem figurada não. A linguagem era essa mesmo. Nós somos irmãos, mesmo sendo tio e pai. Ou, mesmo sendo tio e sobrinho.
A linguagem era essa, irmãos, né? E a gente só vai saber que é tio, nem se usa a expressão tio. Vai dizer lá, Abraão, irmão de fulano, pai de Ló. Não vai dizer que é tio, né? Pelo menos assim, não tem no original nenhuma palavra que chame tio, né? Vai ter palavra lá que vai entender, né, que Abraão é irmão do pai de Ló. E por isso os tradutores vão dizer que é tio de Ló. Mas nenhuma palavra, nem a palavra primo, tio, essas palavras não existiam. Tudo era irmãos, né? Serve o mesmo contexto lá no Novo Testamento, porque lá nós não temos outro texto bíblico que deixa muito claro que, na verdade, todos aqueles autores do Novo Testamento estavam utilizando linguagem figurada. Pelo contrário, nós temos vários textos reafirmando exatamente que eram os irmãos de Jesus e junto de Maria, o que nos leva a crer que eram filhos de Maria. Não existe nenhum texto que possa nos dar a entender que seria algo diferente. Além do mais, esse argumento não faz nenhum sentido, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Aí ainda faria algum tipo de sentido essa mentalidade judaica e semita, quando na verdade nem faz sentido, porque se você lê o Antigo Testamento, você vai saber exatamente quem era irmãos e quem era apenas parentes. Entretanto, no Novo Testamento isso é pior, porque ele foi escrito... Não é pior, meu querido, porque a mentalidade de Mateus, Marcos, Lucas e João é a mesma. Eles vão falar de Jesus. Eles vão falar da origem de Jesus. Então é a mesma. Só que você quer pegar os textos e deturpar o texto. Vai falar até de que Lucas é um pagão. Era um gentil, né? E por isso Lucas não tinha a mentalidade que tinha os autores do Antigo Testamento. Mas isso é uma baita de uma mentira. E eu posso comprovar isso. Em grego. Então, o que o ex-pastor está querendo dizer é que os autores bíblicos não sabiam utilizar os termos gregos e acabavam confundindo. Eles queriam dizer parentes, mas colocavam a palavra como irmãos. E aí eu quero perguntar para você, se eles se enganaram nesse termo, em quais outros termos eles poderiam ter se enganado? Vamos ler algumas coisas do Novo Testamento e acabar de vez com esse argumento. O primeiro deles é o seguinte, nós temos aqui Lucas falando sobre os irmãos de Jesus. E para decepção do ex-pastor, Lucas não era judeu, então ele não... Eu voltei aqui um pouquinho para você pegar o raciocínio dele e você ver que ele vai falar de Lucas, dizendo que Lucas não tinha mentalidade semita. Mas só que Lucas não escreve o evangelho segundo a cabecinha dele. Lucas escreve o evangelho segundo a ótica de Paulo de Tarso, que era judeu, filho de judeu, era fariseu, era zeloso da lei, era circuncidado ao 8º dia. Lucas escreve o evangelho segundo Paulo. Veja aí o que ele vai dizer. Os irmãos de Jesus e junto de Maria, o que nos leva a crer que eram filhos de Maria. Não existe nenhum texto que possa nos dar a entender que seria algo diferente. Além do mais, esse argumento não faz nenhum sentido, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Aí ainda faria algum tipo de sentido essa mentalidade judaica e semita, quando na verdade nem faz sentido, porque se você lê o Antigo Testamento, você vai saber exatamente quem era irmãos e quem era apenas parentes. Entretanto, no Novo Testamento isso é pior, porque ele foi escrito em grego. Então, o que o ex-pastor está querendo dizer é que os autores bíblicos não sabiam utilizar os termos gregos e acabavam confundindo. Eles queriam dizer parentes, mas colocavam a palavra como irmãos. E aí eu quero perguntar para você, se eles se enganaram nesse termo, em quais outros termos eles poderiam ter se enganado? Vamos ler algum. Então veja, essa aqui é a falácia, né? Você cria um espantalho, dá um rela no espantalho, como se o espantalho de fato estivesse apanhando verdadeiramente. Mas ele vai dizer, olha, se Lucas era grego, se Lucas não tinha mentalidade semita, então logo os autores que escreveram no grego se enganaram? Não, eles não se enganaram. Eles usam a mesma palavra, irmãos, e eles usam baseando-se no mesmo contexto do Antigo Testamento. Eles usam baseando-se na mesma questão cultural do Antigo Testamento. Aí ele está falando disso, ele está dizendo que o Antigo Testamento tinha uma mentalidade semita, ou seja, uma cultura semita. E o Novo Testamento já não tem, porque os que escrevem em grego. Só que muda-se a língua, mas não muda-se o sentido do texto e muito menos o sentido das palavras que são postas no texto. Porque senão, do contrário, cada Bíblia traduzida nos mais de 200 e poucos países que existem no mundo, cada língua que fosse traduzida se perderia o sentido das escrituras, mas não se perde, é o mesmo sentido. E veja aí o que ele vai falar. É terrível. As coisas do Novo Testamento. Vamos lá. Acabar de vez com esse argumento. Vamos ver se acaba de vez. Nós temos aqui Lucas falando sobre os irmãos de Jesus. E para decepção do ex-pastor, Lucas não era judeu. Então ele não tinha essa mentalidade judaica semita. O que nós temos aqui...
Lucas não tinha mentalidade judaica semita segundo a sua cabecinha, Rafael Pablo. Segundo a sua cabecinha. Por quê? Você diz que a gente usa os pais da igreja para argumentar. Porém, é uma fonte documental. São documentos históricos. Não são textos inspirados, como a Bíblia é, no sentido de que são canônicos, mas são textos históricos que traz verdades históricas para que nós possamos compreender as Escrituras. Você diz que Lucas não tem a mentalidade semita, mas veja, Mateus era judeu e tinha a mentalidade semita. E Mateus escreveu irmãos de Jesus. Ele não disse primo em canto nenhum, ele disse que irmão de Jesus. Veja, assim, Mateus publicou, diz Santo Irineu de Lyon, no livro Contra as Heresias, livro 3, capítulo 1, vai dizer assim: assim Mateus publicou entre os judeus. Aí você diz, está apelando para os pais da igreja. Não, é uma fonte histórica. Não pode ser tomado como livro canônico, né, inspirado pelo Espírito Santo, canônico nesse sentido, porque não faz parte do cano bíblico. Porém, meu querido, é uma fonte histórica, né, de um autor do finalzinho do 2º século para o 3º século, que estava muito mais perto dos textos originais do que eu e você, né? E veja o que Irineu de Lyon vai dizer. Assim Mateus publicou entre os judeus. Mateus publicou entre os judeus. Mateus era judeu, né? Tinha uma mentalidade semita e publicou entre os judeus na língua deles, na língua dos judeus. Veja, na língua dos judeus. O escrito dos evangelhos, quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma e aí fundavam a igreja. Depois da morte deles, de Pedro e Paulo, também Marcos, veja, Marcos, né? Marcos, que não tinha mentalidade semita, segundo a sua cabecinha, que era discípulo e intérprete de Pedro. Veja, discípulo e intérprete de Pedro para a comunidade, que ouvia Pedro falar. Nos transmitiu por escrito o que Pedro anunciava. Poderíamos dizer que o evangelho de Marcos é o evangelho de Pedro. E Pedro tinha a mentalidade semita, bonitinho, né? Pedro tinha a mentalidade semita. Então o evangelho de Marcos tinha a mentalidade de Pedro, porque ele era discípulo e intérprete de Pedro. Ah, não, mas você não está usando Mateus, nem está usando Marcos. Você está falando aí de Lucas, que Lucas não tinha mentalidade semita. Mas veja o que Santo Irineu de Lyon diz. Por sua parte, Lucas, o companheiro de Paulo, veja, Lucas, o companheiro de Paulo, punha num livro o evangelho pregado por ele. Veja, Lucas, o companheiro de Paulo, que não tinha... Lucas não tinha mentalidade semita, né? Para escrever o texto do evangelho. Mas quando ele escreveu sem essa mentalidade, segundo o Rafael Pablo. Mas, na verdade, a mentalidade que está no evangelho de Lucas não é a de Lucas, mas é a mentalidade de Paulo. E quem é Paulo? Vamos ver quem é Paulo? Carta aos Filipenses. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Finalmente, irmãos, né? Olha, o mestre de Lucas, e Lucas escreveu o evangelho segundo Santo Irineu de Lyon. Lucas, o companheiro de Paulo, punha no livro o evangelho pregado por ele, por Paulo. E quem era Paulo? Paulo tinha mentalidade semita? Lucas escreveu com a mentalidade semita, sim ou não? Vamos ver. Finalmente, irmãos, regozijai-vos no Senhor, diz São Paulo no capítulo 3 da carta aos Filipenses, versículo 1. Escrever-vos as mesmas coisas não é penoso e é seguro para vós. Por isso, muita gente vai dizer, Denis, tu fala tanto de Maria, mas falar da mesma coisa não é penoso. Apesar que eu, depois desse vídeo, pretendo não falar mais sobre essas questões dos irmãos de Jesus, acredita quem quiser, né? Mas não é penoso falar. Pelo contrário, né? É seguro para vós. E aqui Paulo continua, versículo 2, Filipenses 3:2. Cuidado com os cães, cuidado com os maus operários, né? Pablo, senhor Rafael Pablo e outros, né? Cuidado com os cães, né? Cuidado com os maus operários. O senhor Rafael Pablo é um mau operário. Cuidado com os falsos circuncidados, cuidado com os falsos cristãos, né? Não estou dizendo que ele seja falso, mas é o que o texto está dizendo aqui, né?
Os circuncidados somos nós, diz São Paulo, né? Ou seja, os cristãos somos nós, que prestamos culto pelo Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Aliás, eu poderia até confiar na carne, diz São Paulo. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Versículo 5, Paulo vai dizer quem ele é. Circuncidado ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, né? Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, tive como perda, por amor de Cristo. Mas ainda, tudo considero perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por ele perdi tudo, e tudo tenho como esterco para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo como minha justiça aquela que vem da lei, mas aquela que, pela fé em Cristo, aquela que vem de Deus e se apoia na fé. Então, Lucas, companheiro de Paulo, não tinha uma mentalidade semita, mas quando ele escreve com a mentalidade do seu mestre, daquele que narrou para ele o Evangelho, daquele que andou com Lucas e pregava o Evangelho. Então, quando Lucas escreve, Lucas não somente escreve porque tem a mentalidade de Paulo, mas também ele diz que no próprio texto, Lucas vai dizer que fez um apanhado, fez uma pesquisa. E quando ele fez uma pesquisa, qual foi o texto que ele usou para escrever o seu Evangelho? O texto de Marcos. Né? Segundo os historiadores, o texto de Marcos. Ele pegou grande parte do texto de Marcos. E também do texto de quem? De Mateus. Né? Entende-se que foi do texto de Mateus. Então, e ele vai dizer que no finalzinho, Santo Irineu de Leão vai dizer que e depois João, discípulo do Senhor, aquele que recostara a cabeça ao peito dele, também publicou o seu evangelho quando morava em Éfeso, na Ásia. Então nós podemos ver nitidamente que essa historinha aí, esse argumentinho aí do espantalho falacioso, não cola, né, seu Pablo Rafael? Ou Rafael Pablo, acho que é Rafael Pablo. Que é Lucas, que era um gentil e que tinha, assim, um alto conhecimento do grego, escrevendo e utilizando o termo irmãos. Então ele sabia exatamente o termo que ele estava utilizando. Diz o seguinte em Lucas 8. A mãe e os irmãos de Jesus foram procurá-lo, mas não podiam chegar-se a ele por causa da multidão. Foi-lhe avisado, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Ele lhes disse, minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e a observam. Então nós temos Lucas, um gentil, não tinha mentalidade judaica semita, utilizando o termo irmãos. Você está criando um espantalho, como eu já disse. Lucas não tinha mentalidade semita, mas Lucas não escreve o evangelho. Lucas não era apóstolo de Cristo. Lucas não escreve o evangelho segundo o que ele viu. Ele escreve o evangelho segundo o que ele ouviu do apóstolo Paulo. E segundo o que ele pesquisou. De quem? De Mateus. Né? Pesquisou do evangelho de Marcos, que foi praticamente, podemos dizer assim, o evangelho de Pedro. Então, a mentalidade de Pedro, a mentalidade de Mateus, é quem faz o compilado do Evangelho de Lucas. E você vem com essa argumentação falaciosa em dizer que Lucas não tinha uma mentalidade semita. Como não? Se Lucas se preocupou em escrever, né, o que já estava posto por Mateus e por Marcos, principalmente por Marcos, que era discípulo de Pedro e que escreveu o evangelho colocando no papel, com tinta, aquilo que foi a pregação de Pedro. Como você vem com essa conversa, com essa falácia? Isso invalida todo o argumento do ex-pastor. Mais do que isso, invalida o seu argumento espantalho que o senhor cria e quer bater nele depois de dizer que refutou os católicos. Atos, que também foi escrito por Lucas, ele também vai utilizar o termo irmãos. Atos 1, versículo 14. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Mais uma vez, Lucas utilizando o termo irmãos para falar dos... Para falar de quem? Irmãos de Jesus. E aí, dos irmãos de Jesus, que eram os discípulos de Jesus? Não. Porque nesse mesmo texto que o senhor está lendo aí, vai dizer que eles perseveravam na oração. E quem eram eles? Quem eram eles? 120 pessoas. Será que os 12 apóstolos estavam ali? E
os que estavam ali, sem ser os apóstolos, eram todos irmãos de Jesus? 120 pessoas eram filhos de Maria? Porque o texto diz isso. Uma vez, Maria junto dos irmãos de Jesus. Então, nós temos aqui Lucas, que não tinha essa mentalidade semita judaica, utilizando o termo correto para irmãos. O termo correto para irmãos que Lucas usa é o mesmo da mentalidade semita que você tenta negar aí. Porque Lucas, como eu já disse, Lucas não escreveu por conta própria, meu amigo. Lucas escreveu inspirado pelo Espírito Santo, sim, porém, compilando o que Marcos escreveu, que foi a pregação de Pedro, e compilando o que Mateus, que era discípulo de Jesus e que era judeu e que escreveu para os judeus, por isso uma mentalidade semita no evangelho de Mateus é carregada. Lucas, fazendo essa pesquisa, coloca o seu evangelho e o seu segundo livro sobre a vida de Jesus e da igreja primitiva, cheio, carregado, impregnado da mentalidade semita. Essa mentalidade semita não é tirada do texto de Lucas. Não é negada, está lá. Agora você que tenta negar para dar vazão às suas argumentações. Mais do que isso, nós temos Paulo, e veja o que ele diz em Gálatas 1. 3 anos depois, subi a Jerusalém para conhecer Cefas, e fiquei com ele 15 dias. Dos outros apóstolos, não vi mais nenhum, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Então veja aqui, eu vou mostrar para vocês que ele está aí tentando encontrar um Tiago que não era apóstolo. Eu vou mostrar para vocês. Ele leu aí Gálatas 1, deixa eu encontrar aqui. Veja, ele vai usar aí Gálatas 1, versículo 18, né? 3 anos depois, subi a Jerusalém para conhecer Cefas, vírgula. Então ele conheceu Cefas. Aí ele continua o pensamento dele, né? 3 anos depois, subi a Jerusalém para conhecer Cefas. Aí ele continua o seu pensamento, vírgula, Cefas, vírgula, e fiquei com ele 15 dias. Com quem? Cefas. Aí ponto. Versículo 19. Dos outros apóstolos, fora Cefas, não vi mais nenhum, vírgula, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Então, quem é dos outros apóstolos? Veja, ele está falando dos outros apóstolos. Eu não vi nenhum, a não ser Tiago. Tiago, irmão do Senhor, aqui é tido como apóstolo. Veja, Tiago é tido como apóstolo. Veja aqui, versículo 18 de novo. 3 anos depois, subi a Jerusalém para conhecer Cefas, vírgula, e fiquei com ele 15 dias, ponto. Encerrou aqui. Ele conheceu Cefas e ficou com ele 15 dias, ponto. Aí, dos outros apóstolos, no caso, os 11 apóstolos, né? Porque aí Matias já tinha sido eleito. Aí ele vai dizer, dos 11 apóstolos, não vi mais nenhum. Aí, vírgula, continua o pensamento. A não ser Tiago, irmão do Senhor. Então veja, ele está dizendo que viu Pedro, ficou com Pedro 15 dias. Dos outros 11 apóstolos, ele não viu ninguém, a não ser Tiago, irmão do Senhor, que é apóstolo. Ele vai dizer, essa palavra, dos outros apóstolos, não vi mais nenhum, aí ele coloca vírgula, a não ser Tiago. Dos outros apóstolos, eu não vi nenhum, a não ser Tiago. Ou seja, Tiago é apóstolo. E quem é esse Tiago? O irmão do Senhor. E qual é o Tiago que é chamado de irmão do Senhor? É o Tiago menor, bispo da igreja de Jerusalém, filho de Cleofas. O Tiago maior é o irmão de João, filho de Zebedeu. E o Tiago menor, que é chamado de irmão do Senhor, que é apóstolo, é o filho de Cleofas, ou seja, o bispo da igreja de Jerusalém. Então, nós podemos ver que a argumentação deles pende positivamente para nós e negativamente para eles. Vamos ver como é que ele conclui o vídeo. Mais uma vez, nós temos aqui Paulo, que tinha profundo conhecimento da linguagem que ele queria utilizar, utilizando o termo irmãos. E como eu disse, para afirmar alguma coisa que não tem base bíblica, o que o ex-pastor está fazendo é colocando em xeque a validade do texto bíblico. Isso é o que você faz e você está acusando o professor. Porque o professor, ele em momento nenhum, ele está ali colocando algo no texto que não está. Ele apenas está dizendo que o texto não fala que é irmão de sangue.
O texto não fala que é irmão de Maria. E ele diz logo no começo da argumentação, não existe nenhum texto que diga fulano, ciclano, beltrano é filho de Maria, irmão de Jesus. Não tem nenhum. Então, se não tem nenhum, a gente tem que entender o quê? Que aqueles que são chamados de irmão de Jesus, dentro da mentalidade católica do Gênesis ao Apocalipse, são irmãos ou da mesma tribo, ou do mesmo clã, ou da mesma família, ou filhos da mesma nação, como diz o salmista. Fui rejeitado entre os meus irmãos, desprezado pelos filhos da minha mãe, ou seja, Israel. E a gente pode ver isso nitidamente. Os judeus, que eram irmãos de Jesus, da mesma tribo, do mesmo povo, rejeitaram Jesus, a gente vê isso fartamente, né? Tanto em João 7, como João 10 também, né? João 8, e assim sucessivamente. Foi rejeitado. Rejeitado entre os seus irmãos, ou seja, filhos da mesma tribo, do mesmo povo, do mesmo clã, rejeitado entre os filhos da sua mãe, Israel, sua mãe Israel, da qual ele nasceu, né? Israel, né? que foi gerada dos filhos de Jacó. Por isso, Jacó mesmo também teve o seu nome trocado para Israel. Ou seja, Israel, a nação, né? Que origina o Messias segundo a carne, né? Por isso é chamado de filho de Davi, por isso ele foi rejeitado entre os filhos de sua mãe. O que ele está querendo dizer é que todos os evangelistas, inclusive Lucas, que escreveu Atos, e até o apóstolo Paulo, escreveram termos diferentes daqueles que eles queriam utilizar. Eles queriam falar sobre os parentes de Jesus, mas escreveram irmãos de Jesus, porque tinha uma mentalidade judaica semita. Agora, se eles fizeram isso com esse termo, eu pergunto ao ex-pastor, com que outros termos eles poderiam fazer isso? Que outras coisas eles utilizaram termos equivocados por causa da linguagem? Nenhum texto foi equivocado. O senhor está querendo colocar em xeque a Bíblia também? Nenhum texto foi equivocado. Nem este, dos irmãos de Jesus, e nenhum outro foi equivocado. Porque o Espírito que inspirou o Antigo Testamento inspirou o Novo. E é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. E não há erro. É o mesmo Espírito. Ou judaica que eles tinham. Então, olha o absurdo que chegou. Eu coloco o texto bíblico em dúvida para afirmar uma coisa. Pronto, você está colocando o texto em dúvida. Você está colocando o texto em dúvida. Quando você quer impor ao texto os filhos de Maria. Quando não tem. A Bíblia não diz isso. Não tem nenhum versículo que diz isso. Mas você está dizendo. E você está colocando o texto em xeque para afirmar o que o texto não diz. O texto não diz que aqueles irmãos de Jesus são filhos de Maria e de José. Em nenhum lugar nas Escrituras diz isso. Será que Paulo, Lucas, Mateus, Marcos, João o Evangelista, será que nenhum deles tinham capacidade suficiente para deixar às claras, olha, esse aqui é filho de Maria e filho de José, irmãos do Senhor. Será que eles não teriam capacidade disso? Eles teriam. Eles eram assistidos pelo Espírito Santo. Mas por que eles não fizeram? Porque a mentalidade bíblica é a mesma. Do Antigo Testamento até o Novo. É a mesma. É a mesma. A mesma e a mesma. Isso acontece com o até que. Ele não conheceu até que. Jesus reinará até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Quer dizer que depois que os inimigos de Jesus for postos debaixo dos pés de Jesus, Jesus deixará de reinar? Não, porque o até que não denota mudança da mentalidade do que está sendo dito, ou mudança do que está sendo dito, mas dá uma continuidade. José não a conheceu até que deu à luz. Então significa dizer que depois que ela deu à luz, ele continuou sem a conhecer. Jesus reinará até que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Não significa dizer que depois que todos os inimigos forem postos debaixo dos pés de Jesus, ele deixará de reinar. Não, ele continuará reinando. A filha de Saul, que riu de Davi, que entrava em Jerusalém com a Arca da Aliança, dançando com elfode, uma tanguinha, podemos assim dizer, um shortzinho, como aquele short de Leônidas do filme 300, vai dizer que quando Davi entra no palácio, ela vai dizer assim, mas que vergonha, o meu rei dançando semi-nu, né? Ou quase nu, na frente dos seus súditos. Aí vai dizer lá que Deus a castigou, amaldiçoou, e ela não deu à luz, não gerou filho, não deu à luz até o dia de sua morte. Ou seja, quer dizer que depois da sua morte ela passaria a gerar filhos? Não.
continua, a mentalidade continua. Veja, José não a conheceu até o dia que ela deu à luz. Continua a mentalidade, ele continuou sem a conhecer. Jesus reinará até que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Mudou? Ele deixou de reinar? Não, a mentalidade continua. Ele reinará eternamente, mesmo depois, até depois que os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Micol não deu à luz até o dia de sua morte. Significa dizer que depois da sua morte ela ia dar à luz? Não, pelo contrário, é dito que ela continua e é lógico, é óbvio que ela não poderia mais dar à luz depois da sua morte. Então não tem como. A mentalidade bíblica de Gênesis e Apocalipse é a mesma. Não tem essa de fulano tinha um pensamento semita, Beltrano não tinha. Apenas porque eu quero acreditar da forma como a Igreja Católica falou que eu deveria acreditar. E se for necessário colocar o texto bíblico em dúvida, eu vou colocar o texto bíblico em dúvida. Eu vou dizer que o texto bíblico está dizendo uma coisa, mas na verdade queria dizer outra coisa. Porque eu preciso acreditar naquilo que a Igreja mandou eu acreditar. Como eu disse, quer acreditar dessa forma? Tá tudo bem. Utilize a tradição e o magistério da Igreja. Mas o que vocês estão fazendo é colocando, inclusive, em dúvida o texto bíblico apenas para afirmar um dogma que claramente não encontra nenhum subsídio nas Escrituras. Então aqui ele conclui, né, o vídeo dele, mas ele vai dizer que você está querendo impor o texto, uma coisa que ele não diz, somente para acreditar no que a Igreja Católica diz. Mas quem é a Igreja Católica? O que é a Igreja Católica? Vamos ver aqui na carta de São Paulo a Timóteo. Aí ele vai dizer que nós queremos crer na Igreja e por isso rejeitamos a Bíblia. Mas não é querer na Igreja e rejeitar a Bíblia. É crer naquilo que a Bíblia fala da Igreja. 1 Timóteo 3,15 vai dizer assim, Paulo vai dizer assim a Timóteo: todavia, se eu tardar, quero que saibais como deveis portar-te na casa de Deus, que é a Igreja de Deus vivo. A Igreja, não é as igrejas. E quem é a Igreja? Coluna e sustentáculo da verdade. A Igreja é coluna e sustentáculo da verdade. É por isso que nós acreditamos na interpretação da Igreja. E por que nós acreditamos na interpretação da Igreja? Porque é só na Igreja Católica que nós podemos tomar conhecimento das muitas formas da sabedoria divina. Carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 10, diz assim, assim de hora em diante, as dominações e as potestades celestes podem conhecer pela igreja, não é pela Bíblia, mas é pela igreja que compilou a Bíblia, pela igreja, a infinita diversidade da sabedoria divina. Por isso não existe o sola escritura. Porque o sola escritura nega que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Quando você faz uma interpretação dizendo que só a Bíblia serve. A igreja não serve, só a Bíblia. Mas como? Se a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Se a igreja é o único lugar onde nós temos as muitas formas de conhecer a sabedoria divina. Efésios capítulo 3, verso 10. Assim de hora em diante, as dominações e as potestades celestes podem conhecer pela igreja, não é pela Bíblia, pela igreja. Por quê? Porque a igreja compilou a Bíblia. Então, se está na Bíblia, é por causa da igreja. Pela igreja, a infinita diversidade da sabedoria divina. Então, existe uma infinita diversidade da sabedoria divina. E São Paulo conclui dizendo assim, né? Efésios 3, versículo 20. Aquele que pela virtude que opera em nós pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou entendemos. Versículo 21. A ele seja dada a glória. Aonde? Na Bíblia? Não, ele vai dizer na igreja. E em Cristo Jesus, todas as gerações de eternidade em eternidade. Amém. Então veja, a ele, a Deus Pai, seja dado a glória aonde? Na Bíblia? Não, Rafael Pablo, na igreja. Por isso nós cremos na igreja. E em Cristo Jesus, por todas as gerações de eternidade em eternidade. Então, não tem como negar, meu querido. Então é isso aí, minha gente. Eu acredito que esse seja o último vídeo que eu farei. Né? Fiz 2 vídeos, aí ficou imenso, porque tinha muito argumento. Quando a gente pega um vídeo protestante, que um vídeo de 1 minuto tem infinitos argumentos jogados aleatoriamente para desviar as pessoas da verdade,
Imagina um vídeo com mais de 25 minutos, como foi o caso desse aí, acho que é 20 e poucos minutos, 24 é 25 minutos. É quase impossível a gente comentar e ficar pequeno, mas tá aí. Deus abençoe vocês, curtam o vídeo, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos e compartilhem esse vídeo aí. Vamos evangelizar e mostrar que os irmãos de Jesus não são os filhos de Maria, mas são os parentes de Jesus, fazem parte da mesma nação, das mesmas tribos que se originou o povo de Deus e da mesma família. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.